Eu sempre achei que minha família fosse como qualquer outra, cheia de defeitos, mas unida por laços que, de alguma forma, nos mantinham juntos. Cresci acreditando que o sangue era mais forte do que qualquer briga, que mesmo quando discutíamos, existia um fio invisível que nos puxava de volta uns para os outros. Mas hoje, olhando para trás, percebo que estava enganado. Esse fio não era indestrutível. Ele podia ser cortado por segredos, mentiras e, principalmente, pela traição. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, e essa é a história de como a minha família quase se despedaçou por dentro, e de como eu precisei me reconstruir depois que descobri a verdade. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Eu voltava do trabalho exausto, dirigindo pela avenida iluminada por postes que piscavam como se estivessem prestes a se apagar. No carro, o rádio tocava uma música antiga, daquelas que lembram a infância e trazem uma falsa sensação de conforto. Eu não sabia, mas aquela noite seria o início do maior pesadelo da minha vida. Cheguei em casa e encontrei minha esposa, Mariana, sentada no sofá, mexendo no celular. Ela levantou os olhos, sorriu de leve e perguntou como tinha sido o meu dia. Nada fora do normal. Aparentemente, tudo estava em paz. Mas havia algo diferente no jeito dela segurar o celular, como se não quisesse que eu visse a tela. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu percebi. Não falei nada naquele momento, porque não queria parecer paranoico. Decidi engolir aquela pontada de desconfiança e agir como se fosse apenas impressão minha. No dia seguinte, porém, a sensação persistiu. Mariana estava mais distante, distraída, como se escondesse algo. E não era só ela. Meu irmão mais velho, Eduardo, também andava estranho. Sempre foi o tipo de pessoa expansiva, que gostava de conversar, brincar e fazer piadas. Mas ultimamente, cada vez que vinha me visitar, parecia nervoso, evitava olhar nos meus olhos e arrumava desculpas para ir embora cedo. Era como se minha vida inteira estivesse cercada por pequenos sinais que eu insistia em ignorar. Mas, no fundo, eu já sabia que algo estava errado. E quando a verdade finalmente apareceu, foi como se um castelo de cartas desmoronasse diante de mim. Crescemos juntos, eu e Eduardo, enfrentando as mesmas dificuldades de uma infância simples. Dividíamos brinquedos, roupas, e até os sonhos. Eu confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Se alguém me dissesse que ele seria capaz de me trair, eu teria rido na cara. Mas o destino tem uma forma cruel de nos ensinar que ninguém é intocável. O primeiro golpe veio em um jantar de família. Era aniversário da minha mãe, e todos estávamos reunidos na casa dela. Risadas, conversas, aquele clima acolhedor de domingo à noite. Até que, durante o brinde, percebi um olhar rápido, quase invisível, trocado entre Eduardo e Mariana. Foi apenas um segundo, mas longo o suficiente para me deixar inquieto. Não era um olhar comum. Havia intensidade demais nele, como se existisse um segredo compartilhado entre os dois. Eu tentei ignorar. A mente humana, afinal, pode pregar peças. Mas naquela noite, deitado ao lado de Mariana, com o coração acelerado, percebi que não conseguiria mais fingir que não via. Algo estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que era. Os dias seguintes foram um misto de ansiedade e paranoia. Eu observava cada gesto, cada palavra, cada mensagem que Mariana recebia no celular. Ela ria sozinha às vezes, e quando eu perguntava o motivo, respondia com evasivas. Eduardo, por sua vez, começou a aparecer menos. Quando vinha, parecia desconfortável, como se estivesse constantemente com medo de ser desmascarado. Uma noite, decidi chegar mais cedo em casa, sem avisar. Estacionei o carro na rua, desliguei o motor e fiquei ali, parado, observando as luzes da sala pela janela. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Respirei fundo, entrei pela porta devagar e, para minha surpresa, encontrei Eduardo sentado no sofá, conversando baixo com Mariana. O choque foi tão grande que minhas mãos tremeram. Eles se levantaram rápido, fingindo surpresa, e Eduardo disse que tinha passado apenas para pegar um livro que havia emprestado. Não confrontei naquele momento. Apenas sorri, tentei agir naturalmente, mas dentro de mim um vulcão se formava. Quando ele foi embora, perguntei a Mariana por que não tinha me contado que Eduardo viria. Ela respondeu que foi uma visita de última hora, sem importância. Mas a forma como desviou o olhar me deu a resposta que eu temia. A partir daí, minha vida virou uma investigação silenciosa. Comecei a observar padrões, horários, desculpas. Instalei um aplicativo para clonar mensagens do celular de Mariana, algo que eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer, mas que a dor da dúvida me obrigou. E foi assim que descobri a primeira evidência concreta, uma troca de mensagens entre ela e Eduardo. Eram mensagens aparentemente inofensivas, mas com uma carga de intimidade que não se encaixava no relacionamento entre cunhado e cunhada. Palavras carinhosas, piadinhas internas, coisas que revelavam proximidade demais. O mundo pareceu girar naquele momento.
Eu fiquei em choque, lendo e relendo aquelas mensagens, tentando encontrar explicações alternativas. Talvez fosse só amizade, talvez eu estivesse exagerando. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Passei dias remoendo a situação, tentando decidir o que fazer. Confrontar? Fingir que não sabia? Esperar mais provas? Cada opção parecia insuportável. O que me mantinha acordado à noite não era apenas a possível traição de Mariana, mas a ideia de que Eduardo, meu próprio irmão, poderia estar envolvido. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Foi nesse período que comecei a reparar em outros detalhes. Mariana passou a usar perfume diferente quando dizia que ia encontrar amigas. Eduardo começou a inventar viagens de trabalho mais frequentes. E, numa coincidência cruel, os dois desapareciam por horas nos mesmos dias. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma dolorosa e inevitável. Eu precisava de uma prova definitiva. Algo que não pudesse ser negado. Então, numa sexta-feira à noite, disse a Mariana que faria hora extra no trabalho. Esperei que ela saísse de casa, segui-a discretamente até um hotel simples na periferia. E lá estava Eduardo, esperando por ela na porta. Meu coração despedaçou-se naquele instante. Ver os dois juntos, rindo como adolescentes apaixonados, foi como levar uma facada no peito. Eu tremia, meus olhos ardiam, mas não tive coragem de confrontá-los ali. Apenas fiquei parado no carro, observando enquanto entravam no hotel, como se eu fosse um estranho assistindo a própria vida desmoronar. Naquele momento, todas as memórias da infância com meu irmão, todos os anos de casamento com Mariana, pareciam se transformar em mentiras. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se explodia o carro contra a parede. Mas uma coisa eu sabia, nada seria como antes. Quando voltei para casa naquela noite, a escuridão parecia mais densa, o silêncio mais cruel. Sentei no sofá, sem conseguir me mover, tentando entender como duas pessoas tão próximas puderam me trair dessa forma. E foi aí que percebi, a dor não estava apenas no que eles fizeram, mas no que destruíram dentro de mim. A confiança. E a partir daí, minha vida entrou em uma espiral que eu jamais poderia prever. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e a cabeça pesada. Passei a noite em claro, pensando no que tinha visto. Eu queria acreditar que ainda havia uma explicação, uma desculpa, qualquer coisa que não confirmasse a verdade dolorosa. Mas, no fundo, eu sabia, Mariana e Eduardo estavam me traindo. Mesmo assim, a dúvida me corroía. Será que era algo recente? Será que durava anos? Será que minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma mentira? E se não fosse apenas uma aventura passageira, mas algo mais profundo? Passei a manhã sentado na cozinha, olhando para a xícara de café que esfriava sem que eu conseguisse dar um gole. Mariana apareceu, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Beijou meu rosto, perguntou se eu tinha dormido bem. O cheiro do perfume dela, que antes me trazia conforto, agora me enjoava. Quase perguntei ali mesmo, onde você esteve ontem à noite? Mas não tive coragem. Engoli as palavras e respondi com um sorriso falso. A verdade é que eu ainda não estava pronto para ouvir a resposta. Nos dias seguintes, me transformei em um ator dentro da minha própria casa. Fingia normalidade, mas por dentro eu sangrava. Observava cada gesto de Mariana, cada mensagem no celular, cada saída repentina. E, ao mesmo tempo, tentava decifrar Eduardo. Meu irmão começou a me evitar mais do que nunca. Não atendia minhas ligações, inventava desculpas para não aparecer. Era evidente que estava se afastando. Mas isso só confirmava o que eu já sabia, havia culpa naqueles olhos. Foi então que decidi confrontar alguém. Mas não eles, ainda não. Confrontei minha mãe. Era uma tarde de domingo, e eu fui até a casa dela. Sentei à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas vezes tínhamos rido juntos, e perguntei diretamente. Mãe, você já percebeu alguma coisa estranha entre a Mariana e o Eduardo? Ela regalou os olhos, surpresa. Depois desviou o olhar, respirou fundo e respondeu com cuidado. Filho, às vezes a gente vê coisas que não quer ver. Mas não se precipite. Aquela frase foi como uma punhalada. Ela sabia. Talvez não de forma explícita, mas havia percebido algo. E, em vez de me alertar, decidiu se calar. Saí de lá mais perdido do que entrei. Era como se todos ao meu redor estivessem conspirando contra mim. A dor da traição se misturava ao peso da solidão. Naquela noite, porém, tudo explodiu. Mariana saiu dizendo que ia encontrar uma amiga. Eu a segui, mas dessa vez não fui discreto. Estacionei o carro em frente ao mesmo hotel e esperei. Minutos depois, lá estava Eduardo, entrando de novo. Meu sangue ferveu. Desci do carro, atravessei a rua e entrei atrás dele.
A recepcionista tentou me parar, mas eu já estava tomado pela raiva. Subi as escadas de 2 em 2 degraus, até ouvir risadas atrás de uma porta semi-aberta. Empurrei com força. E lá estavam eles. Mariana e Eduardo, juntos, como se fossem um casal legítimo. O tempo parou. Então é isso? Minha voz saiu trêmula, mais alta. Vocês dois, juntos? Mariana regalou os olhos, pálida. Eduardo tentou se levantar, mas eu avancei nele com toda a raiva acumulada. Foi preciso que 2 pessoas do hotel viessem separar a briga. Eu gritava, chorava, sem acreditar no que via. Meu irmão? Eu berrava. Você, Eduardo? Depois de tudo que vivemos? Ele não respondeu. Mariana chorava, tentando se justificar. Rafael, não é o que você pensa. Mas claro que era. Era exatamente o que eu pensava. Saí daquele quarto com o coração em pedaços. Passei dias sem atender ligações, sem responder mensagens. Mariana tentou falar comigo várias vezes, mas eu a ignorei. Eduardo, esse sumiu. Não tive mais notícias dele por semanas. E foi nesse silêncio que descobri algo ainda mais perturbador. Minha tia Helena, irmã da minha mãe, me ligou certo dia. Disse que precisava conversar comigo, que era urgente. Fui até a casa dela, e quando cheguei, percebi pelo olhar que havia mais segredos naquela família do que eu imaginava. Sentamos na sala, e ela foi direta. Rafael, você acha que Eduardo te traiu apenas com Mariana? A pergunta me gelou por dentro. Como assim apenas? Ela suspirou e continuou. Ele tem um histórico, meu filho. Não queria ser eu a te dizer isso, mas Eduardo já se envolveu com outras mulheres da família. Inclusive, com a esposa do nosso primo Marcelo, alguns anos atrás. Fiquei em choque. Como eu nunca soube? Como ninguém nunca me contou? Helena explicou que a família preferiu esconder para evitar escândalo. Eduardo sempre teve esse comportamento impulsivo, sedutor, e parecia se aproveitar da confiança dos outros. Mas dessa vez tinha ido longe demais. Dessa vez ele destruiu meu casamento. Saí da casa da minha tia com as pernas bambas. A traição de Mariana já era insuportável. Mas a descoberta de que Eduardo tinha um histórico, de que talvez minha mãe e outros parentes soubessem, me fez sentir como um idiota. Eu era o último a saber. O último a enxergar a verdade. Nos dias seguintes, mergulhei em um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, ressentimento, mas também uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez, comecei a perceber que talvez eu não tivesse perdido tanto quanto imaginava. Talvez eu tivesse me livrado de uma mentira. Foi nesse momento que minha irmã mais nova, Ana, entrou na história. Ela sempre foi a mais distante da família, quase uma estranha. Mas quando soube do que aconteceu, me procurou. Sentamos juntos em um café, e ela me disse algo que nunca vou esquecer. Rafael, às vezes precisamos que o mundo desmorone para perceber onde estávamos pisando. Você achava que tinha uma vida perfeita, mas estava vivendo numa ilusão. Agora você tem a chance de reconstruir algo verdadeiro. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Mas, antes de reconstruir qualquer coisa, eu precisava enfrentar Eduardo de uma vez por todas. E quando finalmente nos encontramos, semanas depois, a conversa foi tudo menos pacífica. Ele apareceu na casa da minha mãe, durante um almoço de família. Eu não esperava vê-lo ali, e quando nossos olhos se cruzaram, a tensão tomou conta da sala. Todos em silêncio, esperando o que viria. Levantei-me devagar, caminhei até ele e disse, com a voz firme. Você destruiu tudo, Eduardo. Não apenas meu casamento. Você destruiu nossa família. Ele tentou justificar, dizendo que se apaixonou por Mariana, que não escolheu sentir o que sentia. Mas para mim, aquilo era apenas desculpa. Paixão não justifica a traição. Amor não justifica a covardia. A discussão foi tão intensa que minha mãe precisou intervir, chorando, pedindo para que parássemos. Mas naquele momento, percebi que já não havia mais volta. Eu e Eduardo não éramos mais irmãos. Pelo menos, não da forma como éramos antes. O que eu não sabia era que aquele ainda não era o fim. Porque, dias depois, uma revelação ainda mais chocante estava prestes a mudar tudo de novo. Mas isso eu só descobriria mais tarde. Achei que nada poderia me ferir mais depois de descobrir a traição de Mariana com Eduardo. Pensei que já tinha visto o pior, que o fundo do poço tinha nome e endereço. Mas eu estava enganado. O pior ainda estava por vir. Tudo começou alguns dias depois daquele almoço desastroso na casa da minha mãe. Eu já tinha decidido que ia me afastar de todos. Precisava respirar, pensar, entender quem eu era depois de tudo aquilo. Mas foi então que recebi uma mensagem inesperada. Era de uma mulher chamada Clara.
Eu não a conhecia pessoalmente, mas o nome não me era estranho. Lembrei que já tinha ouvido Eduardo mencioná-la uma vez, anos atrás, de forma vaga. Na mensagem, ela dizia que precisava me encontrar, que tinha algo a me contar sobre meu irmão. Meu primeiro impulso foi ignorar. Já não queria mais saber nada. Só que, ao mesmo tempo, a curiosidade falava mais alto. Então aceitei. Marcamos em um café discreto, no centro da cidade. Quando cheguei, encontrei uma mulher de olhar firme, mas cansado, como alguém que já tinha carregado segredos demais. Ela foi direto ao ponto. Rafael, você precisa saber. Eduardo não é quem você pensa que ele é. Eu ri, nervoso. Acredite, Clara, eu já sei disso melhor do que ninguém. Mas ela balançou a cabeça. Não, você não sabe. Você conhece apenas a superfície. Eduardo tem uma vida paralela. Uma vida que ele escondeu até mesmo de você. Meu coração disparou. Do que você está falando? Foi então que Clara revelou, Eduardo tinha uma filha. Uma criança de 6 anos, fruto de um relacionamento secreto com ela. Senti o mundo girar. Eu, que sempre pensei conhecer meu irmão melhor do que ninguém, descobri agora que ele tinha uma filha escondida? E mais, Clara contou que Eduardo praticamente nunca assumiu a responsabilidade. Visitava a menina de vez em quando, mas sempre em segredo, sempre escondendo tudo da família. E havia mais. Clara disse que Eduardo usava mentiras para justificar seu desaparecimento, que se envolvia com outras mulheres mesmo enquanto prometia a ela que iam construir algo juntos. Eu não sabia se ficava com raiva, se sentia pena, ou se apenas ria do absurdo daquilo tudo. Meu irmão não era apenas um traidor. Ele era um homem com uma vida inteira construída em cima de enganos. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, ainda sem fôlego. Clara respirou fundo. Porque eu cansei de proteger ele. E porque a sua esposa, a Mariana, sabe. Meu estômago se revirou. O quê? Ela confirmou. Mariana sabia da existência da filha de Eduardo. Mais do que isso, ela já tinha encontrado a menina. Segundo Clara, as duas se encontraram em segredo meses antes da traição ser descoberta. Isso me destruiu por dentro. Então Mariana não apenas me traiu, como também guardou mais um segredo enorme de mim. Ela sabia que Eduardo tinha uma filha escondida, e nunca me contou nada. Saí daquele café sem chão. Senti como se meu coração tivesse sido esmagado, como se minha própria identidade estivesse se desfazendo. Quem eu era naquela família? Quem eu era diante de tantas mentiras? Passei dias remoendo a revelação. Até que finalmente decidi confrontar Mariana uma última vez. Fui até nossa antiga casa. Ela atendeu a porta com os olhos cansados, como se também tivesse envelhecido anos em poucas semanas. Mariana, falei, firme, você sabia que o Eduardo tinha uma filha? Ela empalideceu na hora. E aquele silêncio já era a resposta que eu precisava. Por que você não me contou? Gritei, sentindo a raiva transbordar. Mariana começou a chorar. Porque eu tinha medo de te perder. Eu não sabia como dizer. Eu não queria que você me odiasse ainda mais. Aquilo foi a gota d'água. Você já me perdeu, Mariana. O dia em que decidiu se deitar com meu irmão, você me perdeu. Saí dali decidido. Não podia mais continuar naquela prisão de mentiras. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de liberdade. Mas a história não parou aí. Porque, pouco depois, descobri que meu pai, que eu sempre achei distante, frio, quase ausente, também tinha segredos. Foi minha irmã Ana quem me contou. Ela descobriu, através de papéis antigos e conversas com minha tia Helena, que meu pai havia traído minha mãe anos atrás. Não com qualquer pessoa, mas com uma amiga próxima da família. De repente, tudo fez sentido. A frieza dele, os silêncios, as brigas que eu nunca compreendi quando era criança. A traição não era apenas algo do presente. Ela estava enraizada em nossa família. Era como uma maldição passando de geração em geração. Meu pai traiu minha mãe. Eduardo traiu a mim. Mariana traiu a confiança que eu tinha nela. E todos, de alguma forma, sabiam de algo, mas decidiram esconder. Eu me vi diante de um dilema, continuar preso a esse ciclo de mentiras, ou finalmente quebrá-lo. Naquele momento, decidi que não seria como eles. Não seria como meu pai, que se escondeu. Não seria como Eduardo, que destruiu vidas por desejo. Não seria como Mariana, que traiu e enganou. Eu precisava ser diferente. E essa decisão se tornaria a virada da minha vida. Mas, antes de encontrar minha própria redenção, ainda havia mais uma revelação à minha espera. Uma revelação que eu jamais teria imaginado. E quando ela veio à tona, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Eu achei que já tinha visto de tudo.
A traição de Mariana, a vida dupla de Eduardo, os pecados escondidos do meu pai. Tudo isso já me parecia insuportável. Mas o destino ainda guardava mais uma facada, a mais profunda de todas. Foi Ana, minha irmã, quem trouxe a última peça desse quebra-cabeça. Lembro bem do dia, ela apareceu na minha porta com um envelope nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado sem parar. Rafael, ela começou, hesitante, eu encontrei algo que você precisa ver. Dentro do envelope havia cartas antigas, algumas amareladas pelo tempo. Todas eram endereçadas à minha mãe. Mas não vinham do meu pai. Vinham de outra pessoa, meu tio Augusto, irmão mais velho dele. Com as mãos trêmulas, comecei a ler. E cada linha era um soco no estômago. Augusto não escrevia como quem escreve para uma cunhada. Ele escrevia como quem escreve para um amor proibido. As cartas falavam de encontros secretos, de promessas, de uma paixão escondida. Falavam de noites roubadas em silêncio, enquanto meu pai estava fora em viagens de trabalho. Eu senti um frio percorrer minha espinha. E então Ana, chorando, disse aquilo que ela mesma mal conseguia acreditar. Rafael, existe a chance de que você não seja filho do papai. As palavras ecoaram na minha mente como trovões. Eu, não filho do homem que me criou? Eu, talvez filho do próprio irmão dele? De repente, tudo se embaralhou dentro de mim. Meu lugar no mundo, minha identidade, meu sangue. Quem eu era, afinal? Passei noites sem dormir, encarando o teto, revivendo cada memória da infância. Lembrei do jeito como meu pai sempre me olhou, frio, distante, como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Lembrei também do tio Augusto, sempre presente em aniversários, sempre carinhoso demais comigo. Era como se, lá no fundo, eu já soubesse. A dúvida me corroía. Eu precisava ter certeza. Então, num ato desesperado, procurei um teste de DNA. Consegui uma amostra escondida de meu pai, através de uma escova de cabelo. Comparei com a minha. O resultado foi claro. E devastador. Eu não era filho dele. Meu pai biológico era mesmo Augusto, meu tio. Quando vi aquelas palavras no laudo, senti meu mundo desmoronar de uma vez por todas. Não apenas traído pela esposa. Não apenas enganado pelo irmão. Não apenas filho de um homem infiel. Eu era fruto da maior traição de todas, a de uma mãe que se entregou ao próprio cunhado. Senti raiva, nojo, tristeza, medo. Tudo ao mesmo tempo. Por alguns instantes, pensei que não suportaria. Que era melhor acabar com tudo de uma vez. Mas foi então que, em meio à escuridão, uma clareza surgiu. Eu não tinha escolhido nascer. Não tinha escolhido a traição deles, nem os pecados que carregavam. Nada daquilo era culpa minha. A dor que me esmagava era a prova de que eu era diferente deles. Porque, ao contrário deles, eu não queria perpetuar a mentira. Eu queria quebrar o ciclo. E foi nesse momento que comecei a entender meu verdadeiro papel. Eu não era apenas uma vítima. Eu podia ser a ruptura. Confrontei minha mãe. Mostrei as cartas, o resultado do exame. Ela chorou como nunca antes, implorou perdão, contou que foi um erro de juventude, que se deixou levar por carências, que jamais quis me ferir. Mas eu não consegui perdoá-la. Não naquele momento. Talvez nunca. Também encarei Augusto. Ele tentou justificar, disse que sempre me amou como filho, mesmo de longe. Mas aquilo não aliviava nada. Era apenas mais veneno disfarçado de afeto. Eu saí daquela casa com uma certeza, eu precisava reconstruir minha vida do zero. Longe de Mariana, longe de Eduardo, longe da mentira dos meus pais. E, pela primeira vez em anos, comecei a sentir esperança. Eu aluguei um pequeno apartamento, simples, mas meu. Cortei contato com quase todos. Mantive apenas Ana por perto, ela, que apesar dos erros, foi a única que me trouxe a verdade. Foi doloroso. Houve dias em que chorei até não ter mais lágrimas. Dias em que a solidão parecia me devorar. Mas, pouco a pouco, eu fui renascendo. Comecei terapia, pela primeira vez. Falei, desabafei, expus cicatrizes que nem sabia que tinha. E percebi que minha vida não precisava ser definida pelas escolhas podres da minha família. Eu podia ser diferente. Eu podia ser honesto, leal, verdadeiro. Foi nesse processo que descobri algo poderoso. A traição não destrói apenas relacionamentos. Ela destrói gerações. Mas também pode ser o ponto de virada, se alguém tiver coragem de quebrar o ciclo. Eu decidi ser essa pessoa. Hoje, quando olho para trás, ainda dói. Dói lembrar de Mariana rindo ao lado do meu irmão. Dói lembrar do olhar frio do homem que pensei ser meu pai. Dói lembrar da minha mãe implorando perdão. Mas também me sinto orgulhoso. Orgulhoso porque sobrevivi.
Orgulhoso porque, no meio do caos, encontrei uma nova versão de mim mesmo. E se você, que está me ouvindo agora, já passou por algo parecido, saiba que não está sozinho. A dor da traição pode ser insuportável. Mas também pode ser a chama que acende sua transformação. Eu sou a prova disso. E agora eu quero ouvir você. Já viveu algo parecido na sua família? Já enfrentou segredos, traições, revelações que mudaram sua vida para sempre? Compartilhe comigo nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Porque, no fim, a única maneira de quebrarmos ciclos de dor é contando nossas verdades.